Paz e graça, irmãos, da parte do amado Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Espero que bem, na graça do Senhor. Hoje estamos aqui para mais um vídeo e mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. Ela que é a nossa única regra de fé e prática e que é a nossa base, é a nossa rocha, no qual estamos firmados e sustentados. O texto de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 27, que diz assim a palavra do Senhor: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveitar o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Essa passagem que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus está com seus discípulos no caminho da cidade de Cesareia de Filipe. Então ele passa a dialogar, e em uma dessas conversas o Senhor passa a explicar aos seus discípulos o que haveria de acontecer com ele, o que o Messias, o Filho de Deus, tinha que sofrer. E ele seria castigado, seria humilhado, rejeitado pelo seu próprio povo, seria morto. E essa morte, uma morte de cruz, cumprindo as Escrituras. Aqui também Jesus deixa claro que todos aqueles que quisessem segui-lo deveriam estar dispostos e preparados para, se necessário fosse, entregar as próprias vidas. E Jesus aqui começa a ensinar algumas condições requeridas dos discípulos. E por que não dizer qualidades? Eu gostaria nesse vídeo de destacá-las e compartilhar com você. A primeira delas que Jesus se refere é seguir após o Mestre. E o versículo 23 começa justamente falando sobre isso. Quem quiser vir após mim. O seguir a que Jesus se refere tem sentido de acompanhá-lo, unir-se a ele. Pois andar literalmente atrás dele não significa ser seu seguidor. Então todos aqueles que quiserem desfrutar da companhia de Jesus devem viver unidos a Ele. E a partir dessa decisão, Ele dará a direção em toda a nossa vida, tomando todas as decisões, a hora de ir e a hora de parar, cabendo aos seus discípulos segui-lo incondicionalmente, sem duvidar por um só momento que a direção que fora tomada seja melhor. Se obedecermos ao seu chamado, a partir daí ele assume o controle, a responsabilidade no caminho a ser percorrido, pois só Jesus é capaz de levá-lo em segurança até o final da caminhada, lhe guardando, lhe protegendo, para que você não se perca ao longo do caminho.
O caminho das nossas vidas tem muitos buracos, tem muitas curvas perigosas, passaremos por muitas tempestades, vamos estar sujeitos a muitos acidentes. E o homem, por mais que tente, e por mais capaz que se julgue, não sabe governar a própria vida, não sabe dar um norte à sua própria vida. Sem Jesus nós ficamos como um navio em alto mar, sem bússola, perdemos a direção, ficamos sem saber aonde estamos e para onde vamos, estamos à deriva, sob o controle das ondas, sujeitos às tempestades da vida. Os discípulos de Jesus devem caminhar em seus passos, descansar na certeza de que está sendo guiado pelo melhor caminho possível, pois Ele é quem nos leva pelo caminho, guia-nos pelo caminho, sustenta o seu povo durante toda a viagem no caminho, pois Ele, Jesus, é o nosso único e verdadeiro caminho. A palavra de Deus em João 14,6 diz, palavras de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava querendo explicar isso aos seus discípulos. Não tem como trilhar o caminho se esse caminho não for Jesus. É preciso seguir após o Mestre, caminhar em seus passos, para ser reconhecido discípulo. A segunda coisa que Jesus ensina aqui é que os seus discípulos deveriam negar-se a si mesmo. E é a continuação do versículo 23, ele diz: negue-se a si mesmo. O fato é que a natureza do homem caída em Adão está corrompida pelo pecado. Alimenta dentro de si o desejo de ser independente, se governar, ser dona do seu nariz. É soberba, orgulhosa, profana. Sempre tenta correr para longe de Deus, inclinando-se sempre para o mal. E quão é difícil lutar contra a nossa natureza. O apóstolo Paulo em Gálatas 5,17 ele diz: porque a carne milita contra o espírito, são opostos entre si, ou seja, adversários, inimigos que lutam um contra o outro, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Negar-se a si mesmo é um ato de humilhação e reconhecimento àquele que nos chamou, vivendo sujeitos ao seu governo e vontade, que é boa, agradável e perfeita. É amar ao Senhor acima de todas as coisas, sendo fiel à causa do Evangelho. É impor limites à nossa natureza, mortificar o velho homem, a velha criatura que é inimiga de Deus, e que por sua graça e misericórdia foi regenerada por Ele em Cristo. Não se engane, meu amigo, não se engane, meu irmão. O homem não é independente em si mesmo. Ele precisa de Deus. Ele não pode ser feliz, realizado, completo, longe do seu Criador, pois necessita, carece da sua presença em seu ser, em seu coração, para ter sentido em existir. E quando Jesus confronta os seus discípulos acerca disso, ele está querendo dizer, intimando os seus discípulos: até quando as suas vontades
vão estar acima das minhas? Até quando vocês vão priorizar o que vocês acham, o que vocês pensam, os seus projetos? Até quando as suas vidas vão estar em primeiro lugar? Renuncie à sua natureza e viva segundo a vontade de Deus, pois só Ele sabe o que é melhor para você e mais ninguém, só Jesus. A terceira coisa que Jesus ensina aqui é que os seus discípulos deveriam tomar a sua cruz. E depois dele dizer: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, ele agora diz: tome a sua cruz. Quando falamos de levar a cruz, sabemos que não se trata de algo simples, fácil, pois implica em arcar, ou seja, assumir todas as consequências que seguir a Jesus requer. Sejam mangações, sejam calúnias, sejam perseguições, tristezas, dores e doenças, perdas financeiras, familiares. Implica em entregar a própria vida, se necessário for, por amor ao Mestre. E a pergunta que nos surge é: você está disposto a isso? Você está disposto a isso, meu irmão? Meu amigo? Não temos mais espaço para viver um evangelho de faz de conta, sem profundidade, onde tudo está muito bem, tudo está muito certo e vamos levando a vida para ver o que vai dar. É aquilo que diz: seja o que Deus quiser. Esse tipo de cristianismo confronta as Escrituras. O verdadeiro cristianismo está firmado na pessoa de Cristo como Redentor da criação, orientado pelas Sagradas Escrituras, transmitida a nós pela inspiração do Espírito Santo de Deus e evidenciado com uma conversão verdadeira e um arrependimento sincero perante Deus e os homens. Tudo que for pregado fora disso é um discurso falacioso, mentiroso, e não encontra base nas Escrituras. A palavra de Deus em Mateus 3:2, falando sobre o ministério que João estava exercendo e a sua pregação, ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, está posto, está próximo. Se arrependam, se voltem para Deus, levem a sua cruz. Não existe evangelho sem cruz. E mesmo Mateus capítulo 7, 13 e 14, ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entram por ela. Fato é que o evangelho é muito mais perder do que ganhar. O versículo 24 do texto que nós lemos, Jesus falando, ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Ah, meu irmão, a cruz é individual e não está relacionada apenas com o sofrimento, mas com o propósito da santificação. É imprescindível não somente começar carregando-a, mas terminar carregando-a. É todo o caminho, do início ao fim. E carregá-la é um ato diário, um processo contínuo de testemunho para que o evangelho seja visto em nós e espalhado por todo o mundo. As testemunhas do Senhor Jesus.
levando a sua palavra, a sua mensagem, não vivendo mais para si, mas para aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. O apóstolo Paulo faz uma linda declaração em Gálatas 2:20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu concluo dizendo que discípulo de verdade não se envergonha das palavras do seu mestre, pois o admira, o respeita e aonde quer que vá, menciona o seu Senhor, pois sabe que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. E eu lhe faço um alerta: não queira guiar a sua vida sozinho, você não vai conseguir. Se entregue nas mãos do Senhor, confie, descanse, arque com as consequências da cruz, se necessário for. Continue seguindo confiante que a coroa da recompensa eterna está guardada para o grande dia em que o Senhor Jesus virá buscar o seu povo, os seus eleitos, a sua propriedade exclusiva, a sua igreja. E eu termino dizendo que existe um padrão pré-estabelecido pelo Senhor para aqueles que querem ser reconhecidos discípulos. O serviço vem depois. Primeiro é necessário segui-lo, negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Jesus, em sua superabundante graça, está lhe convidando a caminhar com Ele, a andar com Ele, com o único propósito: lhe fazer discípulo. Que Deus assim me abençoe, que Deus me sustente, que essa palavra toque em seu coração, pois ela tem poder de mudar as nossas vidas. Se você gostou dessa palavra, se você gostou dessa meditação, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, para que outras pessoas sejam alcançadas pela santa palavra de Deus, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.